Vamos falar da reforma tributária, porque o texto base da regulamentação foi aprovado. E foi aprovado agora há pouco no plenário do Congresso, após o texto passar por mudanças no Senado. Danila Bernardes acompanhou passo a passo da votação, acompanha também a apreciação dos destaques e agora ao vivo de lá traz as últimas informações para a gente. Fala, Danila. Muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você também, para quem nos acompanha, pois a votação foi concluída, viu, Márcia? E esse texto base foi aprovado por 324 votos favoráveis, 123 contra e 3 abstenção. Dos 16 deputados de Santa Catarina, somente a deputada Carmen Zanotto, ela não participou da votação, porque hoje ela se despediu aqui do Congresso para assumir como prefeita. 10 deputados do estado votaram contra e somente 5 foram a favor. Essa proposta, gente, regulamenta a reforma tributária sobre o consumo. As mudanças sugeridas pelo Senado foram analisadas aqui no plenário da Câmara, assim como as novas alterações ao texto que foram feitas pelo relator aqui na Câmara dos Deputados. E algumas dessas mudanças sugeridas pelo relator, eu vou citar para vocês que foram aprovadas, é com relação às bebidas açucaradas, como refrigerantes, que haviam sido retiradas no Senado do texto, elas voltaram a ser incluídas no imposto do pecado, que é aquele imposto que vai ter uma tributação maior para os considerados prejudiciais à saúde. Também outra mudança é com relação ao saneamento básico, que foi retirado da tributação reduzida, assim como água mineral, biscoito ou bolachas, como preferir, e que também saíram dessa lista de produtos que tinham uma alíquota reduzida em 60%. Uma das mudanças do Senado, que também veio aqui para a Câmara, que foi mantida, é com relação à Zona Franca de Manaus, que vai ter uma isenção fiscal de 18%. O deputado de Santa Catarina, Pedro Pizzaia, apesar de ser favorável à reforma, ele votou a favor, ele questionou esse ponto porque diz que pode trazer prejuízos para o Estado. Nós vamos ver o motivo disso e logo na sequência vamos ver também a explicação do relator aqui, o deputado Reginaldo Lopes, sobre esse ponto questionado pelo Pedro Pizzaia. Vamos ver. Da forma como foi da Câmara para o Senado, era razoável, alterou no Senado, ampliando os benefícios fiscais para a Zona Franca de Manaus, que poderá prejudicar setores industriais de vários estados da federação, como também de Santa Catarina. Podemos beneficiar a Zona Franca, mas não tanto quanto que prejudica a indústria de Santa Catarina. A Zona Franca de Manaus, ela sempre teve os 18%. Mas o sistema tributário, ele foi modificado. Antes tinha guerra fiscal. Cada estado inventava lá 50, 60 alíquotas diferenciadas de ICMS para determinados produtos. Quando reduz a alíquota, diminui esse diferencial competitivo de vantagem de Manaus. Qual é a questão agora? É que, de fato, agora no novo sistema, os estados, os demais, não vão utilizar esse instrumento, porque a alíquota é nacional. A alíquota é para todos os setores. Então, se isso, de fato, causar algum impacto, nós temos 3 anos ainda. Antes de começar a implementação do novo imposto, nós podemos encontrar outros mecanismos. Bom, ficou aí o relator fazendo compromisso de tentar avaliar a situação se realmente trouxer prejuízos para os estados. Os deputados também votaram esses destaques, as mudanças, ao texto que foram apresentadas à parte, e agora eles seguem aí com a pauta do dia, analisando outras propostas. Márcia, eu volto com você. Vamos lá, da pauta do dia, vamos para o assunto do dia, aliás, para o assunto das últimas semanas, a questão da federalização, gestão do Porto de Itajaí, que passa para o governo federal. É oficial e Danila acompanhou e traz as últimas informações para a gente, né, Danila? Pois é, Márcia, hoje aconteceu aquela reunião, que nós tínhamos anunciado aqui, que iria acontecer no Ministério de Portos, tornando oficial a federalização do Porto de Itajaí. Nessa reunião esteve presente o ministro de Portos, Silvio Costa Filho, também um representante do município de Itajaí e o novo superintendente do Porto. O governo federal logo depois publicou uma nota oficial falando a respeito dessa federalização e eu vou até ler um trecho dessa nota que diz que a decisão foi tomada após um amplo debate dentro
dentro do governo e que a gestão será feita pela Autoridade Portuária de Santos. A escolha seguiu a recomendação de que a administração do Porto de Itajaí fosse atribuída a uma empresa com forte capacidade de gestão e estabilidade financeira. Essa foi a resposta do governo. Enquanto acontecia essa reunião aqui em Brasília, a Justiça Federal negou uma liminar pedindo que fosse prorrogado o convênio, esse contrato que transferiu a gestão do porto para a cidade de Itajaí, para o município. Então, dessa forma, o governo teve aí mais liberdade para poder fazer essa federalização. Quem não gostou nada disso foi o governador Jorginho Melo. Ele publicou um vídeo falando que vai recorrer e vai procurar a justiça aí com uma nova ação pedindo o cancelamento da federalização. Vamos ver esse vídeo. Estou indignado com a atitude do governo federal em passar a autoridade portuária para São Paulo. Isso é uma vergonha. O ministro Silvinho agora assinou a autoridade portuária para um advogado da cidade, mas subordinado à Companhia Docas de São Paulo. Então eu não tenho dúvida que Santa Catarina não merece isso. Por isso eu quero apelar ao deputado Décio Lima, que foi quem coordenou isso tudo. Não faça isso com Itajaí. Não faça isso com a população de Itajaí. Nós vamos entrar na justiça. Não tenha dúvida, para que a justiça repare essa sacanagem que está sendo feito com Santa Catarina. Tá, governador indignadíssimo, claro, assunto seríssimo que a gente segue acompanhando. Danila também volta amanhã de Brasília com mais informações sobre esses últimos dias antes do recesso.